Olá, a entrevista de hoje é com o economista, ex-ministro da Fazenda e paraibano, Maílson da Nóbrega, que já se encontra aqui conosco. Doutor Maílson, muito obrigado por atender esse convite especial e por compartilhar conosco o seu pensamento, o seu ponto de vista sobre esse tema que está realmente repercutindo em todo o país e não seria diferente, que é a reforma tributária. Muito obrigado, Felipe. Obrigado pelo convite. É um prazer. E a primeira pergunta que eu lhe faço é: o atual texto da reforma tributária, que inclusive é relatado por um paraibano, o deputado federal Agnaldo Ribeiro, ele foi amadurecido o suficiente para ir ao plenário e ser votado pelos parlamentares? Olha, eu não tenho dúvida nenhuma disso, né? Até porque este é um assunto que está em pauta há 35 anos. E antes já era discutido. Por exemplo, eu fiz parte do primeiro grupo de reforma tributária do Ministério da Fazenda em 1983. Éramos 3 integrantes, eu, o Francisco Dornelles e um economista aqui de São Paulo, o Ibrahim Eres, depois foi presidente do Banco Central, né? E depois, no governo Collor, esse assunto assumiu intensidade cada vez maior, várias tentativas foram feitas, todas fracassaram, porque os estados não abriam mão do seu ICMS para atrair indústrias. De onde resulta o amadurecimento? Eu acho, primeiramente, a percepção que o ICMS ficou tão bagunçado, tão complexo, tão difícil de entender, tão produtor de casos no judiciário, de incertezas, que os próprios governos começaram também a não entender. É muito confuso, muda 70 vezes por semana. Em segundo lugar, a percepção dos estados de que os bens serão cada vez mais uma parcela menor da economia, né? Os serviços, quando a reforma tributária de 65 foi feita, os serviços eram 50 e poucos por cento do PIB. Hoje são 73% do PIB quando se inclui o setor público. Então, essa base tributária do ICMS, que é a principal fonte de receita própria dos estados, continuará incluindo, né? E depois a percepção, os mais que estudaram isso com mais atenção, é de que essa reforma ela produzirá uma revolução na forma de tributar consumo do Brasil, joga fora o manicômio tributário que se criou, sobretudo a partir da Constituição de 88. A Constituição de 88 tem culpa nessa bagunça, porque o método de tributação sobre o valor agregado ele tem que obedecer a normas uniformes em todo o território do país, né? ou de uma união, como é o caso da Europa, né? Então, eu vou te dar um exemplo disso aí. Você pega uma camisa, o algodão vem da Paraíba, o fio é feito em Salvador, o botão é feito em Belo Horizonte e a camisa é concluída em São Paulo, tá certo? Então, o que acontece? Se cada um estado fizer a regra, como é hoje, você não vai saber no final do caminho quanto tinha de imposto ali. Segundo lugar, tem uma coisa mais complicada. Se o produtor da camisa exportar essa camisa, ele tem direito à devolução do imposto ao longo da cadeia. Só que quem arrecadou o imposto foi Paraíba, Bahia e Minas Gerais. Quem tem que devolver é São Paulo. Então São Paulo não devolve. Fica criando dificuldade. Alguns estados dizem assim: eu vou devolver, mas você tem que fazer 20 escolas no seu município, tá certo? Isso tudo gera incerteza, perda de competitividade e assim por diante. Então, a regra básica é: as normas têm que ser as mesmas em todo o território nacional. E isso é observado nos 174 países que adotam esse método de tributação. Essa uniformidade me parece que é unanimidade, bem como, digamos, esse enxugamento, né? Essa simplificação, mas alguns estados e municípios têm alegado que pode haver uma perda de receitas. Tu enxerga isso? Não, novamente, ou é má fé ou é preguiça, né? Porque deveriam ter lido o projeto. O projeto garante que durante 20 anos ninguém vai perder. Durante 20 anos. Como é que isso acontece? Haverá uma centralização da arrecadação, como é em outros países, não é? Então, um órgão centralizará a arrecadação. É igual um banco. Como é que você faz hoje? Quando você paga o seu imposto de renda, se você tiver que pagar, além da declaração, você preenche o DARF, o banco recebe o dinheiro de você e transfere
para o fisco federal, no imposto de renda, né? Vai ser mais ou menos isso, só que com uma função diferente, né? Ora, como é que você consegue garantir que 20 anos todos vão receber a mesma parcela? Já que alguns perdem e outros ganham com a mudança da tributação da origem para o destino. Hoje, como é? A mercadoria sai daqui de São Paulo para Paraíba, o Estado de São Paulo arrecada 7% e a Paraíba arrecada o restante, né? Então, mas isso é uma forma ineficiente que o Brasil adotou. É isso que gera o incentivo para a guerra fiscal, porque o Estado pode gerar incentivo sobre os 7% que ele arrecada. E quando a Paraíba manda para cá, para São Paulo, cobra 12%. Então, tudo vai ser no destino. Então, São Paulo, portanto, quando nas vendas para Paraíba, ele vai perder receita em relação ao que é hoje o sistema. Você entendeu bem, tá? Então, a centralização vai dizer o seguinte: durante 20 anos, essa distribuição vai obedecer a uma regra segundo a qual todos vão receber o mesmo percentual que recebe hoje. Suponha, novamente tomando como exemplo a Paraíba, suponha que a Paraíba arrecade hoje, digamos, 5% de toda a tributação do consumo. Não chega a isso, é só para raciocinar, né? Quando esse sistema entrar em vigor, durante 20 anos, a Paraíba vai continuar recebendo 5%. O que vai aumentar? Se o PIB aumentar, como é provável, o PIB pode aumentar até 20%, segundo alguns cálculos, com a adoção dessa reforma, a Paraíba vai receber mais porque o PIB cresceu mais. Mas ela não vai perder em relação ao que é hoje. Então, a gente está vendo, até hoje, prefeito dizendo que vai ter perda. O de São Paulo está dizendo que vai perder 15 bilhões, ele está errado. Então, esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte: esse fundo, não sei se eu mencionei, isso aqui é tanta coisa, né? Esse fundo vai permitir a devolução rápida das exportações, não vai ser como hoje, né? Então, sem isso, vai continuar o sistema atual, ou seja, o Estado devolve quando ele quiser, né? Aí não, é automático. Isso vai gerar também outra coisa, é a desoneração do investimento, que hoje não tem. Então, investimento em ativos fixos, compra de máquinas, equipamentos, softwares, etc., isso não vai pagar mais imposto. Isso só é possível se esse sistema for centralizado, certo? Não cada Estado vai devolver. Foi não. Certo. Um outro ponto que eu gostaria de abordar com o senhor, que também tem gerado preocupação e que é importante a gente trazer para essa discussão, são pronunciamentos de associações de todo o país. A Associação dos Supermercados alegou recentemente, nesse fim de semana, que pode haver um aumento da cesta básica aqui na Paraíba. A Associação Comercial da Paraíba, a Associação de Bares e Restaurantes, preocupados com a alíquota. Eles perguntam: qual será a alíquota? Vai haver aí um aumento de custos? Qual a sua avaliação em relação a essa preocupação, sobretudo para o setor de serviços? Olha, em primeiro lugar, esse estudo em que se baseou a Abras é um estudo completamente equivocado, mal feito, com base em premissas falsas, né? Não tem como imaginar, Felipe, que vai ter um aumento de 60%. É impossível. Por que isso é impossível? Hoje, os estudos já feitos em bases concretas, quanto se arrecada hoje de IPI, ICMS, ISS, PIS e COFINS. Digamos assim, arrecada-se 24 bilhões de reais. Suponha, né, que o PIB seja 100 bilhões. Então, está arrecadando 24% do PIB. Para ser mais preciso, o estudo mostra que é 24,3%. Então, está se estimando que essa alíquota será de 25%. Só que ela vai ser estabelecida de forma muito precisa. Durante um ano, o sistema vai funcionar com a alíquota de 1%. E esse 1% é deduzido do PIS e do COFINS, certo? Então, ao final do ano em que isso acontecer, haverá um volume gigantesco de informações que vão determinar. Suponha, o PIB é 200, arrecadou-se 50, então a alíquota é 25. Simples assim, certo? A alíquota é 25. E não é possível que tenha aumento de 60%.
E reclamar da alíquota de 25% também é um exagero, porque hoje só o ICMS já é 20%. Porque o ICMS, a alíquota é 18%, mas por dentro. Quando você compara o que arrecada com o valor da mercadoria, isso equivale a 20%. Agora vai ser por fora, como é o caso do sales tax americano. Se você compra uma mercadoria que vale 100 e a alíquota for 25, ela vai ser faturada por 125. E a nota fiscal virá valor da mercadoria, valor do imposto, você só vai saber quanto pagou de imposto. Certo? E outras... Esse estudo fez um estrago danado, né? Muita gente acreditou nisso. Eu acho que teve má fé nesse estudo. E mais surpreendente para mim é a Abra não ter submetido isso a uma checagem. Porque até intuitivamente você pode dizer que não era. Agora vamos pensar no serviço. Né? Sim. Os serviços pagam hoje 5% de ISS. Os bens pagam 18%. Isso é um privilégio criado acidentalmente. Por quê? Porque quando foi feita a reforma tributária do sistema atual, modificado pela Constituição de 88, isso aconteceu em 1965, entrou em vigor em 1967. Então, em vez do Brasil, embora pioneiro na adoção, um dos pioneiros na adoção desse método de tributação pelo valor agregado, né, nós fizemos isso antes do Reino Unido, antes da Alemanha, antes da Itália, tá certo? Nós cometemos um pecado capital. Dividimos esse IVA em 3 passos. Um da União Federal, outro dos estados, outro dos municípios, baseado no que já existia. Então já existia o IPI no governo federal, existia o Imposto de Vendas e Consignações nos governos estaduais, e existia o Imposto de Indústrias e Profissões nos municípios. Então os 3 viraram IPI, ICMS, primeiro ICM, depois ICMS e ISS. Né? E naquela época, serviço não era relevante, não tem relevância de hoje. Hoje, serviço representa mais de 70% do PIB, quando se inclui o setor público. O que acontece, então? Os serviços são consumidos basicamente pelas classes mais favorecidas. Então, o rico que paga o melhor colégio para o seu filho, a melhor universidade privada, o melhor hospital, que tira férias, que tem lazer, que vai a restaurante, e assim por dentro, paga 5. O pobre, quando compra feijão, farinha, arroz, carne, pão, leite, etc., paga 18. Isso é inaceitável. Então, o que diz o projeto inicial? Todos vão pagar a mesma alíquota, que é isso. O que prevalece nos IVAs mais modernos. Nos IVAs que começaram lá nos anos 60, na verdade o primeiro é de 1954 na França, né? Criaram-se 3 a 5 alíquotas. Por exemplo, tinha alíquota reduzida para a educação, para a saúde, para a agricultura. O que a experiência veio demonstrar? Que isso beneficiava na educação os 20% mais ricos. Isso gerava distorções. As empresas se organizavam não para ser mais eficientes, mas para pagar menos imposto. Né? Você tem vários exemplos disso, né? E o Brasil está cheio deles. Por exemplo, se você comprar um carro, paga 18% de ICMS. Se você optar por alugá-lo, você só paga 5%. Uma empresa de construção imobiliária aí de João Pessoa, ela pode comprar os pré-moldados numa fábrica de pré-moldados. Ela paga 18%. Mas se ela contratar essa fábrica para fazer o meu pré-moldado dentro do canteiro de obra, que é menos eficiente, ela vai pagar só 5%. Então, isso gera uma organização ineficiente. Do ponto de vista da empresa faz sentido, do ponto de vista da economia e da sociedade, não faz. Certo? Então, o que aconteceu? Os civis se mobilizaram, as associações comerciais de todo o país se mobilizaram contra isso. O que é inacreditável. Eles estão se mobilizando para manter privilégios. Né? E é um sacrifício necessário, que o senhor acredita? Necessário. Você pode dizer assim, vamos levar 20 anos para ser a alíquota cheia. Né? Tudo bem, né? É claro, você passar de 5 para 25 realmente pode ser um impacto grande. Né? Então, o que não é aceitável é permanecer esse privilégio. Por outro lado, a experiência europeia mostrou que quando você tem várias alíquotas, isso gera várias ineficiências. Então, a Comissão Europeia tentou a alíquota única, não conseguiu. Provando que quando você começa errado em algum item como da alíquota,
não conserta nunca mais, né? Então, o privilégio vai continuar para os ricos no serviço, só que não é de 5 para 25, pode ser de 12,5 para 25, né? E aí você pode ter uma maior tributação dos supermercados, vou dizer. Mas isso não altera o lucro do supermercado, porque ele vai ter o benefício do uso do crédito. Como é hoje, ele paga compra de serviços, né? Ele não tem o crédito. E o sistema de tributação sobre valor agregado, a mágica dele, vamos dizer assim, né? O bonito dele, é que em cada etapa, como é que funciona? Uma mercadoria custa 100. Essa mercadoria é matéria-prima para uma indústria, por exemplo. Então, paga-se, vamos dizer, 15% hoje, digamos, 18%. Se ela custou 100, paga 18%. Suponha que a indústria agregou 100% de serviços, mão de obra, tecnologia e assim por diante. Ela vai ter que pagar 15% sobre os 200, dá 30%. Só que ela desconta os 15% da etapa anterior, o que significa que a tributação é só sobre o que se agrega. E é isso que permite evitar o imposto em cascata, o tributo incidindo sobre ele próprio, que é danoso à competição e à competitividade dos produtos, né? Então, os supermercados, eles vão ter o crédito. E quem comprar do supermercado, como pessoa jurídica, vai ter o crédito. E quem está no meio da cadeia produtiva vai receber crédito das etapas anteriores. E um estudo foi feito recentemente, mostrando que as setores de serviços que estão no meio da cadeia não vão perder dinheiro, não vão ter redução do lucro. Além disso, Felipe... Isso não vai chegar no consumidor, na sua avaliação, então? O consumidor não vai sentir esse impacto? Não vai, o consumidor vai, né? Quem vai pagar é o consumidor. Aliás, a gente faz uma confusão hoje, que quem paga o imposto é empresa. Empresa não paga imposto. Empresa é responsável pela arrecadação. Quem paga o imposto é o consumidor, no imposto sobre o consumo. No imposto de renda, por exemplo, da empresa, quem paga são os sócios. A empresa é uma ficção jurídica. Ela não é um ente corpóreo, tá certo? Então, essa coisa no Brasil, as empresas estão pagando muito imposto. Não. Os consumidores e os detentores de renda, de salário, de aluguéis, de lucro, esse que pagam imposto, tá certo? Então, vai ter um aumento, sim. Agora, é um aumento que elimina privilégios. Então, o rico que vai fazer uma consulta médica, essa consulta médica pode aumentar para ele. Agora, será que você pode manter o privilégio para o rico e detonar a lógica de um sistema novo que vai gerar no Brasil uma revolução de simplificação? Por exemplo, a informatização vai permitir que todas as obrigações tributárias sejam cumpridas com 4 cliques no computador. A nota fiscal vai diminuir os seus campos. Isso gera uma eficiência generalizada. Depois as normas, elas serão uniformes. Vai acabar essa história de o CONFAS fazer a norma. Os funcionários da Receita Federal, das Receitas Estaduais, eles não têm formação jurídica para fazer normas. Então acabam, com toda boa vontade, fazendo normas confusas. E você tem hoje coisas que é muito comum no Brasil, né, com essa bagunça que tem hoje, né? O ICMS, por exemplo, muda 70 vezes por semana em todo o país. Uma empresa que tem os melhores advogados, os melhores consultores, a melhor equipe, ela pensa que está cumprindo à risca as suas obrigações tributárias. Chega um fiscal e diz assim, não, está errado. Porque a norma mal feita permite interpretações distintas do mesmo fato tributário, certo? Então, com isso, o Brasil se tornou um gigante, né, em contencioso fiscal. Porque quando o fiscal atua, a empresa vai ter que contratar advogado, vai ter que ir para audiência, vai ter que defender, tudo isso gera mais custo, mais confusão. Por exemplo, o contencioso tributário no Brasil hoje, quando você considera União, Estados e municípios, representa 75% do PIB. Sabe qual é a média mundial? Menos de 1%. Você imagina o custo gigantesco disso aí. Eu gosto de citar um exemplo da Gerdau. A Gerdau é uma empresa gaúcha do setor siderúrgico, produz aço, né? Ela tem várias fábricas nos Estados Unidos. E o fundador, o líder atual desse grupo é o Jorge Gerdau. E eu vi uma conversa com ele,
uma discussão. Ele contou o caso dele. Ele tem várias fábricas nos Estados Unidos, ele tem 3 funcionários nos Estados Unidos para lidar com tributos. No Brasil, 250. Né? Então, você imagina a redução burocracia, tá certo? E agora, pior, eu acho que a mais ameaçadora é a ação que alguns governadores estão tentando fazer e os municípios, os prefeitos, para preservar o ISS e o ICMS, ou para preservar o seu poder de ditar as normas. Aí vai ser desuniforme e a reforma morre, porque ela vai ter a mesma ineficiência do sistema atual.